O mundo tá cheio de feras bizarras e misteriosas. Tá pronto pra ficar chocado? De mutantes aterrorizantes a entidades inexplicáveis, essas são as criaturas mais estranhas capturadas em vídeo. Em junho de 2004, um usuário do Reddit chamado LilSnuff69 fez uma publicação, agora deletada, no subreddit Paranormal Encounters. A mãe dele tinha enviado um vídeo de dentro da sua casa que causou arrepios nos dois. Conseguiu ver, né? Aquela estranha mancha preta. Bom, isso incendiou o Reddit, e o vídeo assustador rapidamente se espalhou pelos 4 cantos da internet. Que será que a gente viu ali? Seja lá o que for, parece estar indo pra fora. Mas o cara que postou o vídeo foi categórico ao dizer que a porta de tela estava bem fechada. Será que a criatura passou pelo vidro? Algumas pessoas que comentaram falaram que essa fera peluda parecia o rabo de um cachorro. Parece fazer sentido, mas se houvesse um cachorro preto na casa, acho que teriam falado dele imediatamente, não? Então talvez a mãe dele nem tenha cachorro, muito menos um que conseguisse passar pela porta dos fundos. Isso continua assustador, mas eu tenho certeza que é bem possível que isso tudo seja uma grande farsa, que seja só uma filmagem do cachorro de alguém que estava vagando pela casa, ou talvez seja uma ilusão de ótica e o cachorro esteja realmente passando do outro lado da porta e não através dela. Sei lá, parece bem estranho, e o fato da pessoa ter deletado sua conta depois simplesmente não me parece certo. Era abril de 2021 em Gujarat, na Índia, na casa de um fazendeiro chamado Ajay Bai Vazava. Uma cabra estava dando à luz. Ajay Bai ficou completamente atordoado quando viu que a cabra havia parido. Caramba, seria um demônio? Seria o resultado de um trabalhador rural solitário que se envolveu com uma cabra? Bom, se você perguntasse aos moradores locais, eles iam dizer exatamente o contrário. Na Índia, as cabras têm significado religioso, então o animal deformado era visto como um sinal de Deus. Logo, se formou um grupo dentro da fazenda, adorando a criatura, acreditando que era algum tipo de renascimento dos ancestrais. Mas então, depois de apenas 10 minutos, o animal faleceu. Muito estranho. Bom, um ano depois, em Madhya Pradesh, algo semelhante aconteceu. Uma outra cabra deu à luz um animal que definitivamente não parecia da sua espécie. Caramba, o que se passa na Índia? Sejamos racionais. Não tem como ser monstros, demônios ou divindades, né? Fazendo uma busca rápida no Google, a gente vê inúmeras histórias como essa. Na verdade, parece que cabras são especialmente suscetíveis a mutações genéticas em seus filhotes. Essas mutações podem ocorrer aleatoriamente, mas também são causadas pela febre do Vale do Rift, uma doença transmitida por mosquitos que é conhecida por prejudicar o desenvolvimento de cabras. Bem, isso ou elas realmente são monstros ou deuses. Aí eu vou deixar você decidir. Se você não tem medo de insetos peludos, então vai começar a ter agora mesmo. No início desse ano, um vídeo viral surgiu no Facebook, mostrando uma criatura parecida com uma mariposa, com enormes apêndices peludos saindo das costas. Aqui tá o vídeo. E de fato se trata de uma mariposa, chamada de mariposa Creatonotus ganges, que é encontrada principalmente no sudeste asiático e na Austrália. Apesar da sua aparência alienígena, ela é basicamente inofensiva e não apresenta perigo para humanos ou animais. Os apêndices peludos nas costas, também conhecidos como coremata, são as glândulas odoríferas do macho. Quando está pronto para acasalar, o coremata infla e dispersa feromônios para atrair uma parceira em potencial. O tamanho do coremata de um macho é determinado pela quantidade de substâncias químicas alcaloides que ele consumiu durante o estágio de lagarta. Quanto mais ele ingerir, maior vai ser o seu coremata quando crescer. Mas por mais assustadores que sejam, por favor, não machuque esse bichinho se você encontrar. O fundo do mar abriga muitas criaturas bizarras que ainda não foram descobertas. Em 2012, uma estranha criatura parecida com um balão foi registrada em águas profundas. Olha só esse vídeo. Circularam especulações afirmando que poderia ser placenta de baleia ou uma rede de pesca arrastada para as profundezas. Nenhuma das suposições estava certa, pois especialistas confirmaram que a criatura avistada pela câmera subaquática era uma Dipstera enigmática, uma espécie de água-viva raramente vista. Fiel ao seu nome, ela tem uma aparência enigmática, que é incomum até para outras águas-vivas de águas profundas. E isso tem um propósito, pois elas podem facilmente capturar pequenas presas com a sua medusa inflada, picando-as até a morte com seus tentáculos.
metros. A Deepstare enigmática pode crescer até 1 metro de comprimento, mas pode parecer maior quando infla. Se você tá com medo de encontrar essa criatura na próxima vez que for mergulhar no mar, então é seu dia de sorte, porque ela só pode ser encontrada a mais de 1.500 metros de profundidade. Mas isso não significa que você esteja salvo de outras espécies de água-viva. Em 1936, o último tilacino, ou tigre da Tasmânia, faleceu. Com a sua extinção, uma espécie inteira de criaturas incríveis desapareceu da face da Terra, o que é muito trágico. Mas muitos insistem que o tigre da Tasmânia ainda esteja em algum lugar da natureza. De fato, ao longo dos anos, houve diversos supostos avistamentos, alguns dos quais são bem convincentes. Veja essa foto, capturada em 1984 pelo rastreador aborígene Kevin Cameron. Eu certamente consigo ver a semelhança. A cauda longa e rígida e o corpo que parece ter aquelas listras indicam que ele realmente pode ser um tilacino. E isso certamente convenceu o Ethel Douglas, um zoólogo a quem Cameron mostrou a foto, e ele posteriormente publicou um artigo sobre isso na New Scientist. Mas agora eu fiquei em dúvida, por que não tem mais fotos? Tipo, mostrando a cabeça do bicho, sabe? Certamente poderia ter pelo menos mais uma do animal fugindo, né? Mais tarde, Douglas reavaliou a imagem e percebeu que as listras eram bem diferentes das vistas em um tilacino. E ainda mais impressionante, que o animal estava de fato morto e sofrendo de rigor mortis. Que reviravolta. É definitivamente possível que um pequeno grupo de tilacinos tenha sobrevivido além dos anos 30. Mas será que essa é a evidência que comprova? Eu não teria tanta certeza. Me conta o que você acha aí nos comentários. Se eu dissesse que um cara alegou ter gravado um animal misterioso no zoológico, você provavelmente ia achar que ele é meio burro. Meu amigo, é só ler a placa que indica qual é o animal. Mistério resolvido. Mas e se eu dissesse que a criatura em questão foi capturada fora do perímetro do zoológico? Em maio de 2022, o zoológico de Amarillo, no Texas, notou essa coisa de aparência assustadora espreitando do lado de fora de uma cerca. Totalmente perplexos, eles recorreram às autoridades em busca de respostas. E em junho, a cidade de Amarillo compartilhou a imagem com o público. Eles esperavam que alguém pudesse esclarecer o que estava acontecendo. A princípio, a imagem misteriosa ganhou muita repercussão, e a fera foi rapidamente apelidada de objeto não identificado de Amarillo. Alguns sugeriram que era um coiote se empinando nas patas traseiras. Outros, que era o lendário chupacabra, um criptídeo que supostamente suga o sangue da sua infeliz presa, o que pode explicar por que ele estava rondando o zoológico. Outros ainda atribuíram tudo a uma farsa. Afinal, realmente parece alguém vestindo uma fantasia de lobo. Só que no final, nunca tivemos uma resposta direta, e aos poucos o caso foi sendo esquecido, o que me diz que há duas explicações possíveis. Ou foi uma grande piada às nossas custas, ou a verdade era tão absurda que foi escondida para sempre. Tenho certeza de que você sabe que sapos têm um ciclo de vida bem singular. Eles começam como desovas, depois eclodem e viram girinos, então desenvolvem membros, perdem a cauda e finalmente se tornam sapos. Essa fase de girino é super precoce, e eles são sempre minúsculos. Então imagina o choque de um grupo de pesquisadores quando descobriram esse gigante absoluto em 2018, em um lago no Arizona. Sim, isso é um girino e sim, é enorme. Apelidado de Golias, o anfíbio jumbo tinha quase o dobro do tamanho de uma lata de Coca-Cola, e provavelmente era o resultado de algum tipo de desequilíbrio hormonal que o impedia de evoluir para ser um sapo. Golias foi rapidamente levado por cientistas para ser estudado, mas infelizmente só ficou com eles até 2019, quando faleceu. Pode ser que os seus órgãos girinos subdesenvolvidos simplesmente não conseguissem acompanhar aquele corpo monstruoso. Enfim, descanse em paz. E aqui vai mais uma criatura das profundezas que certamente vai fazer você se contorcer. Em 2014, um pescador de Singapura captou uma criatura subaquática que, segundo ele, se movia feito um alienígena. Dá uma olhada no que ele capturou. Essa criatura marinha se contorcendo é chamada de estrela cesto, um equinodermo que é parente distante das estrelas do mar comuns. Como outros equinodermos, ele desenvolve vários braços para se mover pelo fundo do mar e coletar alimento. Só que as estrelas cesto têm braços que se ramificam em vários braços mais finos, dando a elas essa aparência estranha, parecida com um coral. Outra característica única dessa criatura é que ela consegue se defender curvando os braços, para formar uma bola compacta sempre que se sente ameaçada, desencorajando predadores como tubarões e enguias de pegá-los, uma habilidade necessária em águas infestadas por predadores. Assim como as estrelas do mar, as estrelas cesto costumam encalhar se a correnteza for forte o suficiente. Então, sim, tem a possibilidade de você ver uma massa de tentáculos se contorcendo enquanto procura um lugar na praia. Se você é uma pessoa muito impressionável, talvez seja melhor desviar o olhar agora. This is not okay.
This needs to stop now. Acredite ou não, isso não é nenhum tipo de alienígena. Na verdade, é um cervo muntjak, uma espécie totalmente única, com 2 pares de enormes glândulas odoríferas na testa e ao redor dos olhos. Esses buracos faciais de dar arrepios são usados para comunicação e marcação territorial. Ao expandi-los e contraí-los, eles liberam aromas, permitindo que os cervos transmitam informações aos outros sobre sua idade, sexo, status reprodutivo, território e talvez até o signo. Como se isso não fosse bizarro o suficiente, os muntjaks machos têm presas que eles usam como armas se forem atacados. Isso mesmo, presas. E você acredita que tem mais? Esses cervos também têm uma maneira bem distinta de vocalizar. Eles latem, desde que eles não abram aqueles buracos na cabeça pra eu ver de novo, tá tudo bem. Enquanto eu pesquisava pra esse vídeo, eu caí numa toca de coelho que eu nem sabia que existia. Olha só, me deparei com esse vídeo estranho. Conseguiu ver ali atrás da pedra, né? Pareciam homenzinhos espiando em um canto e recuando quando achavam que tinham sido vistos. E eu não vou mentir, a minha primeira reação ao ver esse vídeo foi tipo, nossa, que ridículo. Pessoas pequeninhas, tipo elfos ou duendes. Ah, qual é, né? Mas quanto mais eu investigava, mais pessoas eu encontrava compartilhando suas próprias experiências com essas chamadas pessoas pequenas. Acontece que elas aparecem no folclore do mundo todo, conhecidos por muitos nomes, como duendes, anões e até elfos. Dizem que eles constroem suas casas em árvores e ao longo de riachos, e causam muita confusão. E esses caras em particular parecem definitivamente estar tramando alguma coisa, o que é uma crença comum, principalmente entre as comunidades nativas americanas. Muitos nativos têm medo deles, mas principalmente os nativos de Saskatchewan no Canadá, onde esse vídeo foi gravado. Eles contam há muito tempo histórias sobre os chamados anões que vivem na região. Aparentemente, eles viajavam em canoas de pedra, uma coisa que eu realmente não consigo entender como funciona, e usavam roupas de pele de animal. Será que é isso que a gente tá vendo aqui? O meu lado cético ainda diz que isso aqui é falso. Em 2015, um turista britânico chamado Harvey Robertson estava curtindo férias perfeitas na ilha ensolarada de Corfu, na Grécia. Mas depois de voltar para casa e olhar suas fotos, ele ficou chocado ao ver algo estranho que ele não tinha notado na época. Em uma foto que ele tirou só para capturar a cor magnífica da água, ele viu isso aqui o observando nas ondas. Eu achei a expressão desse bicho parecida com a do Jim do The Office. Harvey optou por contatar a imprensa e vários biólogos marinhos em busca de respostas. Então a nossa criatura rapidamente viralizou. Alguns acreditavam que era uma rara baleia bicuda, outros achavam que era um animal pré-histórico chamado ambulocetus, há muito considerado extinto, e ainda houve gente que disse que era um mutante criado por lixo nuclear, o que pra mim tá fora de cogitação. Mas qual era a verdade? A verdade acabaria sendo mais estúpida do que qualquer um poderia imaginar. Tá preparado? Após cuidadoso estudo, análises e debates, biólogos marinhos determinaram que a verdadeira identidade dessa coisa era isso aqui, um protetor de borda de barco. Tô falando sério, parece que alguém perdeu um desses na água e ele foi lentamente deformado pelo sol até ficar parecido com o nosso velho amigo aqui. Que decepção. Isso se você aceitar essa explicação, né? Eu ainda acho que é algum bicho que se inspirou no Jim Halpert. E agora, mais um verme estranho nesse vídeo. Em maio de 2015, a internet estava empolvorosa com um verme estranho que espelha uma substância branca e pegajosa pela boca. Esse verme é chamado de verme-fita, frequentemente encontrado em grandes corpos d'água. Esse verme viscoso normalmente mede 20 centímetros, mas pode parecer muito maior graças aos seus músculos altamente desenvolvidos, que lhe permitem contrair ou se expandir à vontade. Mas o que surpreende a maioria das pessoas é a sua habilidade única, que é a sua principal ferramenta para encontrar comida. A substância branca que eles expelem é incrivelmente pegajosa, permitindo que eles capturem suas presas para consumo posterior, tal como as aranhas fazem com suas teias. Os vermes-fita também são venenosos, impedindo predadores de consumi-los. Embora a maioria dos vermes-fita vistos na natureza seja pequena, há registros que mostram que existem variedades maiores desses vermes, os quais crescem até 60 metros. E se isso não te fez estremecer de terror, eu não sei o que mais pode fazer. Eu fico bem chateado ao pensar em todos os monstros pré-históricos incríveis que estão extintos há tanto tempo. Eu nunca vou conhecer um trilobita, e isso me dói. Mas aí eu vi essa foto na internet e o meu mundo inteiro desabou. Como assim? Isso aqui não é um trilobita?
trilobita. Então o que é? Na verdade é algo chamado Triops. Ao contrário dos trilobitas, essa coisa nunca foi extinta, e na verdade ela existe há mais de 400 milhões de anos. Aliás, desde que evoluíram, têm sido organismos praticamente perfeitos, e como tal fazem parte de um clube exclusivo chamado Fósseis Vivos. Você pode estar pensando que esses caras devem ser super raros, pelo menos foi o que eu pensei, mas acontece que não, dá até pra comprar caixas deles como animais de estimação na Amazon. Sim, os ovos de Triops são naturalmente adaptados para sobreviver em condições extremas, e só eclodem na água, então podem permanecer dormentes por quase 3 décadas. Como sempre quando se fala nesses assuntos, é inevitável que a gente se depare com uma série de fotos que são loucas demais pra ser verdade. Pera aí, quem é esse chegando num Honda Civic 2012? É ele outra vez. Matador de boatos. Uma das primeiras fotos que eu vi enquanto pesquisava pra esse vídeo foi essa aqui. Mas o que exatamente está acontecendo? Isso é Photoshop? Provavelmente, mas não se sabe ao certo. A primeira aparição que eu consegui encontrar foi um tópico do 4chan em 2008, ou seja, bem antes da IA. Seja o que for, dá pra dizer com segurança que não é de verdade. Mas algumas dessas farsas da internet são um pouco menos óbvias. Olha essa aqui que eu vi circulando nas redes sociais já faz um tempo, e muita gente tem certeza de que é a prova da existência de alienígenas. Até que parece convincente, até você examinar com cuidado. É só olhar pro fundo. Esse cesto tá muito estranho. E aquelas latas ali, você consegue ler alguma coisa escrita nelas? Claro que não, isso aí é tudo uma bobagem, totalmente gerado por IA. Mas sempre podemos acreditar no estimado canal Chills, né? Ele mostrou isso alguns anos atrás, em um vídeo sobre criaturas misteriosas. 6:30, it has not let up at all. It is coming down pretty steadily here in... Dá licença, né? Tá tão escancarado que é um cara de fantasia que eu acho que a gente nem precisa mais do matador de boatos. É só olhar o vídeo completo. Ficou óbvio para todo mundo. Em abril de 2013, o então estudante Conal Malarkey estava em Lough na Irlanda, rodando um filme independente com seus amigos. De repente, a atenção dele se desviou do roteiro para uma forma estranha que emergia das ondas. Que diabos é isso? Conal disse que ele e seus amigos já tinham visto baleias no local, só que isso definitivamente não era uma baleia. Então, o que poderia ser? Tá se movendo bem rápido, então seja o que for, é uma criatura que sabe nadar muito bem. Seria uma versão irlandesa do monstro do Lago Ness? Se é que isso é uma criatura. Algumas pessoas nos comentários apontaram que o barco visível atrás da fera tem alguns cabos de amarração presos a ele. Eles acreditam que tudo isso é só uma farsa, e esses cabos estão presos a uma enorme hélice sob a superfície, que os rapazes estão interpretando como um monstro marinho. E dá pra entender o ceticismo, né? Afinal, os caras são cineastas. Mas essa explicação simplesmente não me convence. Se o monstro fosse só uma hélice presa àqueles cabos, será que eles não iam estar se mexendo? Como é que eles iam mover essa coisa? Haveria um terceiro barco completamente silencioso, fora das câmeras, puxando. Houve quem apontasse o sobrenome de Conal, que é Malarkey, como um erro de grafia intencional pra gíria Malarkey, que é tipo bobagem ou papo furado. Eu até acreditaria, se Malarkey não fosse um sobrenome de verdade, que existe pelo menos desde o século XIX. De maneira mais convincente, alguns apontaram que apesar de alegarem que a filmagem foi feita em Lough Foyle, aquela massa de terra ao fundo parece ser Howth, que fica a mais de 210 km de Lough Foyle. Isso certamente coloca a credibilidade deles em questão. Mas será que os dois estudantes conseguiram mesmo fazer um vídeo tão convincente? O que você acha? Deixa sua opinião aí nos comentários. Você já deve ter ouvido falar dos Skinwalkers, monstros sugadores de sangue horripilantes do folclore navarro. Esses criptídeos aterrorizantes assumem a forma de animais para caçar suas vítimas, embora se diga que as transformações são imperfeitas. Os animais têm aparência e trejeitos bem esquisitos, tipo isso aqui. Meu Deus, o jeito que esse negócio se mexe me dá arrepios. Será que é um Skinwalker mesmo? Bom, tenho certeza de que alguns de vocês já perceberam que isso na verdade é uma preguiça. Parece bem estranho, porque as preguiças são feitas para viver em árvores. No chão, elas são completamente inúteis. Na verdade, elas só descem do topo das árvores para, digamos, usar o banheiro. Acontece que elas são bem exigentes pro número 2. Insistem em cavar um buraco e enterrar as evidências, mesmo que isso leve uma eternidade. Mas e o que a gente acabou de ver? Então, provavelmente
realmente mostra uma preguiça que tá indo fazer isso. Acho que agora eu preferia que fosse um skinwalker. Em outubro de 2022, Dale Henchar e a sua esposa Colleen foram fazer um passeio no Lago Okanagan, no Canadá, acompanhados por sua amiga Myrna. O trio queria aproveitar um dia agradável e quente com um passeio de barco, quando Dale avistou algo se movendo na água. Cautelosamente, eles se aproximaram e tiraram uma foto, e foi isso que eles viram. Eu sei, eu também ficaria perplexo. Então eles postaram a foto e pediram ajuda. Algumas pessoas acharam que a forma estranha era um pássaro mergulhando. Eles disseram que as partes pontudas são pernas e que o olho e o bico podem ser vistos abaixo da superfície. Pessoalmente, eu não consigo ver. Mas o que mais poderia ser? O meu primeiro pensamento foi uma alga marinha. Mas claro, não tem alga marinha em água doce. E definitivamente não parece com nenhuma alga que eu já tenha visto. De acordo com os nativos, o Lago Okanagan é o lar de um monstro marinho, conhecido como Ogopogo. As descrições da fera variam, mas muitos afirmam que a criatura tem orelhas e chifres. E se for mesmo o tal do Ogopogo? Dale, Colleen e Myrna parecem concordar com a teoria, descrevendo como a suposta criatura permaneceu completamente imóvel sob o lago, como se os estivesse observando. E por falar em monstros marinhos, em 2014, cidadãos passeando pela praia de Dikili, na Turquia, se depararam com algo completamente arrepiante. Lá, deitados na areia, estavam os restos mortais de uma criatura misteriosa, que parecia ter duas cabeças. Uma foto da fera hedionda viralizou na internet e foi divulgada por diversos veículos de comunicação importantes. Mas rapidamente ficou claro o que estávamos vendo. Não era um monstro marinho, era um golfinho. Um golfinho que nasceu com uma mutação genética extremamente rara, mas é improvável que seja resultado de lixo nuclear tipo nos Simpsons. Provavelmente foi um defeito de nascença. Em 2011, um tubarão-touro de duas cabeças foi descoberto no Golfo do México. Infelizmente, esse espécime faleceu logo após ser retirado do útero de sua mãe, o que nos leva à pergunta: quantos anos será que tinha aquele golfinho duplo antes de morrer? Agora se prepara para uma das histórias mais malucas que eu já ouvi. Então, lá em 1959, um coronel da Força Aérea Belga, chamado Remy Van Lierde, estava em patrulha de helicóptero pelo Congo. Remy era um piloto experiente, tendo cumprido inúmeras missões e com um currículo impressionante. Digamos que ele era muito respeitado e sabia o que estava fazendo. Então, quando ele voltou para casa e mostrou às pessoas essa foto granulada do que ele viu na sua patrulha no Congo, as pessoas o levaram a sério. Lá no meio, você consegue ver? É uma cobra gigantesca. Remy estima que ela tinha uns 15 metros. Depois de tirar a foto, o piloto aparentemente fez outra passagem, muito mais próxima, e dessa vez a enorme fera se empinou no ar, forçando sua retirada apressada. Certamente uma história incrível. Para alguns, incrível demais. É impossível haver uma cobra tão grande, certo? Na verdade, até poderia. Cerca de 47 milhões de anos atrás, uma cobra pré-histórica conhecida como Vasuki indicus rastejava pela Terra. Cientistas estimam que ela poderia ter atingido comprimentos surpreendentes de, adivinha, 15 metros. Tá, mas se essa mega cobra ancestral ainda existisse, a gente certamente ia saber, né? Não necessariamente. O Congo é um ecossistema amplamente inexplorado, composto por 3,7 milhões de quilômetros quadrados de floresta tropical. Se houvesse algum lugar no mundo onde essa cobra pudesse se esconder, aposto que seria aqui. Dito isso, a história de Remy ainda tem os seus críticos. A única foto que ele mostrou tem um tamanho bem ambíguo. Claro, ele disse que tirou de muito alto no céu, mas será que essa folhagem são realmente árvores? Ou a foto tá muito mais perto do chão do que parece, e a gente na verdade tá olhando pra grama? Isso tornaria a cobra de tamanho normal no fim das contas. Bom, um usuário do Reddit chamado But Donald's Happy Meal fez uma investigação e encontrou algo que parece provar que essa teoria tá errada. Ele encontrou possivelmente o local exato em que a foto foi tirada no Google Earth. Claro que a qualidade não é assim muito boa, mas você tem que admitir que a combinação de cores é incrível. Então fica a dúvida, é uma baita cobra ou uma baita mentira? Comenta aí que eu quero saber o que você acha. Talvez você lembre de ter visto essa foto estranha circulando na internet em 2022. Um daqueles banners com uma legenda tipo: menino faz carinho numa criatura antes de perceber o que é. Se você tivesse clicado, ia ser levado a uma narrativa dramatizada com muito pouca verdade por trás. Quer saber o que realmente é essa criatura? Ok, mas não diga que eu não avisei. Ô matador de boatos, volta aqui. Esse é o vídeo de onde a captura de tela foi tirada.
Em movimento, ficou bem óbvio que é só uma raia amigável. Mas agora falando de algo menos amigável, imagina isso. Você caminha sozinho na floresta à noite, um silêncio mortal, até que você acidentalmente chuta um objeto e ele faz um barulho. Lentamente você baixa o olhar e vê isso. O suor frio escorre pela sua testa enquanto você anda na ponta dos pés ao redor da criatura gelatinosa para observá-la. E imediatamente você se arrepende. Minha nossa, que é isso? O resultado do trabalho doente de algum cientista maluco? Meu primo Tobias depois da ceia de Natal? Como você deve ter imaginado, o matador de boatos ainda tá por aqui. Então a resposta é bem menos dramática. Essa aberração é na verdade um modelo que você pode comprar de uma vendedora no Etsy, chamada Lyra Maganuco. Eles também são conhecidos como Baby Creatures. Ela é especialista em fazer esculturas doentias como essa para compradores exigentes. Mas então, você consegue adivinhar quanto custa essa coisa? Vai lá, eu te desafio. Se você chutou $3.500, acertou. Jesus Cristo. Mas se você quiser aproveitar essa ótima oportunidade, agora não vai dar. Eles estão esgotados. Temos também esse carinha aqui. Pra onde será que ele tá indo? Bom, ele não vai a lugar nenhum, porque ele não existe. Não, esse não é um gato demoníaco do 9º círculo do inferno. Que alívio. Depois de viralizar em 2013, inicialmente se pensou que a foto fosse a imagem com bugs do Google Street View, mas na verdade é só um gato photoshopado mesmo. Ô matador de boatos, você foi completamente inútil hoje. Dá pra ver que era tudo falso só de olhar. Quer saber? Vai embora. Quando eu era criança, eu achava o Venom o mais legal de todos, mas quando eu me deparei com esse vídeo arrepiante do que parece ser aquela gosma alienígena que compõe o vilão dos quadrinhos, meu sangue gelou. Que é essa coisa? De onde ela veio? Será que é perigoso? Mudei de ideia, acho que eu não gosto do Venom não. Isso aqui é um robô programável de corpo mole, conhecido como Slimebot, composto de gosma magnética. Essa invenção incrível é capaz de todo tipo de tarefa. Aqui ele está consertando o circuito danificado. Ele é programado usando um algoritmo especialmente projetado, que permite que ele assuma todo tipo de forma delicada e precisa, e funciona usando campos magnéticos externos, que manipulam as propriedades magnéticas da gosma para mudar sua forma ou movê-la. E isso basicamente permite que ele atue como um segundo par de mãos para realizar trabalhos difíceis e intrincados. Então não tem nada de gosma alienígena. Claro, você pode ficar decepcionado com a falta de superpoderes, mas pelo menos muitos cérebros vão ficar intactos. Quando o assunto é paranormalidade, eu sempre fui muito cético, mas até eu fiquei arrepiado quando vi esse vídeo postado pela youtuber Sabiael, de algo que aconteceu no seu apartamento na Holanda. Sinistro. Parece que tem algum tipo de poltergeist brincando com ela sem motivo. Bom, pelo menos não pode ficar pior que isso, né? Mulher do céu, você tem que se mudar urgentemente. Não, melhor, tem que incendiar o prédio inteiro e depois se mudar. O canal inteiro dela registra suas experiências com essa entidade, que parece persegui-la enquanto ela tenta escapar. E ao contrário de outros canais semelhantes, eu não vejo nenhum sinal óbvio de que os vídeos são fake. E as visualizações são tão baixas que eu nem entendo por que alguém se daria o trabalho de fazer. A única oportunidade para alguma trapaça que eu notei tá aqui. Ao entrar na cozinha, ela se vira pro lado esquerdo. Se uma pessoa baixa estivesse do lado direito mexendo no interruptor, ela poderia ficar escondida e assim poderia sair da cozinha. Por outro lado, não tem muito espaço à direita nessa cozinha, e isso também não explica todas as outras bizarrices. Seja o que for, depois de uma série de uploads, ela simplesmente parou de atualizar o canal em 2024, o que gerou uma série de comentários preocupados. Eu espero que ela esteja bem. O oceano é vasto, profundo e em grande parte inexplorado. Quem sabe que coisas horríveis se escondem nessas profundezas turvas? Bom, as poucas espécies que a gente conhece lá de baixo
acho já são ruins o suficiente. Um exemplo disso é essa coisa aqui, registrada pela câmera da NOAA Ocean Exploration em 2021. Caramba, por que não tem alertas pro mundo inteiro sobre isso? Ah, porque não é nenhum invasor extraterrestre, é só uma lula, a lula de Barbatana Grande. Esses seres aterrorizantes vivem a mais de 6.000 metros de profundidade e podem atingir mais de 6 metros. Eu sei o que você tá pensando, por que elas têm essa aparência? Parecem aranhas subaquáticas gigantes. Bom, a verdade é que a gente não sabe muito sobre elas. Elas vivem em profundidades tão incríveis que é difícil para os cientistas estudá-las. Houve apenas cerca de 20 avistamentos até hoje. Dito isso, a teoria principal parece ser que os seus 8 tentáculos e 2 braços são uma espécie de teia para enredar as presas e consumi-las. Então elas realmente são tipo aranhas. Tenho certeza que todo mundo já ouviu histórias de terror sobre feras assustadoras em esgotos. Lendas urbanas sobre jacarés de esgoto existem desde a década de 20, mas a realidade é bem mais repugnante. Em 2013, um youtuber chamado Sexy Team postou uma filmagem de dentro de um túnel subterrâneo. Após relatos de que um esgoto próximo estava vazando para dentro dele, ele foi enviado para lidar com a contaminação. Mas além de toda a sujeira, tinha algo mais saindo do esgoto, algo vivo. Pelo amor de Deus, alguém me explica o que é esse bicho do inferno. This is like some kind of flesh-eating spore. Alien spore. Não fica aí mexendo nisso, né? Sai correndo, seu idiota! Mas ok, isso não é realmente um demônio viscoso carnívoro. Na verdade, é um aglomerado enorme de vermes tubifex. Vermes tubi quê? Esses macarrões aquáticos se alimentam de detritos e geralmente são encontrados no solo ao redor de cursos d'água e rios. Só que na ausência de solo, eles têm uma tendência repugnante de se aglomerar entre si, se tornando uma entidade única. E é assim que se cria essa almôndega horrível. Dá uma olhada nesse vídeo e me diz a primeira coisa que te vem à mente. Não sei você, mas pra mim parece o monstro do Lago Ness. O vídeo foi postado no X por um cara chamado Jamie Newman, com nada além da legenda gigante, bem misterioso. Então, eu pesquisei um pouco e consegui encontrar essa foto. Tudo bem que é uma foto borrada, mas parece mostrar a cabeça de uma dessas criaturas rugindo ao saltar pra fora d'água. E eu passei horas desesperado arrancando os cabelos pra saber mais. E nada, até que eu percebi que tinha sido enganado de novo pelo esturjão. Esturjões são peixes enormes que existem desde os tempos pré-históricos e podem atingir tamanhos absurdos, tão grandes que você poderia facilmente achar que são algum tipo de monstro marinho. E eu já caí nessa várias vezes. Olha só esse aqui com incríveis 3 metros, e eles podem ser ainda maiores. O esturjão do Atlântico pode chegar a 5 metros. Eu não ficaria surpreso se esturjões fossem a explicação por trás de vários supostos avistamentos de monstros marinhos. Em maio de 2014, um youtuber chamado Gary Freeman postou um vídeo, o único do seu canal. Supostamente ele contém imagens enviadas a ele por uma fonte de um zoológico na Romênia. E bom, acho que em vez de explicar, é melhor eu só mostrar. Okay, so I'm in this really crappy zoo in Romania. They got this really weird creature caged up. This looks like some sort of deformed human. I'm gonna try to use some footage of it. Cara, que perturbador. Até onde eu sei, Gary nunca postou outro vídeo ou comentou atualizações. Então eu mesmo fui investigar. O cara do vídeo afirma estar num zoológico de baixa qualidade em Onesti, na Romênia. Bom, realmente havia um zoológico lá. E ele era famoso por manter os animais em condições horríveis. Por ignorar as normas de bem-estar animal da União Europeia, o zoológico acabou sendo fechado. Tá, mas e daí? Isso aconteceu apenas um ano depois de Gary publicar o vídeo. Seria o mesmo lugar? Porque se for, não é só a fauna que é maltratada lá. Seria essa criatura estranha o verdadeiro motivo de fecharem o zoológico? Sem nenhuma continuação do vídeo e com o assunto agora morto, fica impossível dizer, mas algumas pessoas na internet acham que houve algum tipo de acobertamento. E se você quer saber o que eu acho, tô mais inclinado a pensar que tudo isso é falso. Só um truque de computação gráfica para provocar uma reação nas pessoas. Provavelmente a gente nunca vai saber a verdade. Bom, já chega de tanta bizarrice. Qual delas você achou mais estranha? Comenta aqui embaixo e eu te vejo no próximo. Obrigado por assistir.